Boa noite, pessoal. Cálculo 0, aula 7. E hoje a gente vai falar sobre integrais de funções polinomiais. Finalmente começamos com integrais. Bom, vamos começar com um exemplo do coiote caindo. O coiote está ali, como sempre, no desenho dele, do Papaléguas. Tá essa confusão toda e de vez em quando ele começa a cair. Esse foi o caso. O coiote está ali caindo. Ele está caindo porque tem gravidade. Então ele está caindo com a aceleração da gravidade. Você já sabe a aceleração dele. Você não sabe a velocidade nem a posição do coiote. Se você soubesse a posição, você poderia derivar e encontrar a velocidade. Se você soubesse a velocidade, você poderia derivar e encontrar a aceleração. E se você tem aceleração, como você faz para achar os outros? Bom, vocês sabem que multiplicação tem uma operação inversa, que é divisão. Da mesma forma que soma tem uma operação inversa, subtração. A derivada também tem uma operação inversa, que é a integral, que é o que a gente vai aprender hoje. Então, a gente tem que, se a gente tem a aceleração e quer achar a velocidade, vamos começar por isso, a gente tem que fazer a operação inversa da derivação. Já que, se a gente tivesse a velocidade, para achar a aceleração, a gente derivaria. Então, vamos tentar achar a função cuja derivada seria g. A gente tem aqui f de t é igual a g. Não depende do tempo, mas as outras funções vão depender. Então, vamos lá. A gente tem que g é igual a g vezes t elevado a zero. Porque t elevado a zero é 1. Então, vamos ver. O que a gente pode fazer aqui para achar uma função cuja derivada dá isso aqui? Quando a gente tinha uma função e a gente queria derivar, a gente subtraía 1 aqui. Então, dessa vez, vamos somar 1 aqui. Parece que vai dar certo. Vamos ver. A gente tem, vamos lá, isso aqui é a aceleração, a velocidade. T elevado a zero mais 1. Quando a gente estava derivando, a gente pegava isso aqui e descia multiplicando. Se a gente quer fazer a operação inversa, vamos descer isso aqui dividindo. Então, a gente vai ter g dividido por 1. Vocês concordam que tem que ser 1 e não 0? Porque o que a gente descia na derivada era antes de subtrair. Então, aqui ainda estaria 1. Certo, né? Então, a velocidade vai ser g vezes t elevado a 1 dividido por 1. Isso aqui é igual a g vezes t. Tá, vamos testar, ver se a gente acertou tudo. G vezes t elevado a 1. Desce o 1, vai ficar 1 vezes g vezes t. Elevado a 1 menos 1, ou seja, elevado a 0. 1 vezes g vezes t elevado a 0 é igual a g, que é a nossa aceleração, certo? Agora, a gente quer achar a posição. A gente sabe que a derivada da posição é a velocidade. Então, se a gente tem a velocidade e quer achar a posição, a gente vai ter que integrar. Vamos lá. Isso aqui é g vezes t elevado a 1. Como a gente já fez aqui, a gente vai ter que somar 1 aqui. Posição S é igual a t elevado a 1 mais 1. Somamos 1 aqui. E agora a gente tem que dividir por isso aqui. Vai ficar g dividido por 1 mais 1, 2, que é igual a g
vezes t ao quadrado sobre 2. Se vocês já estudaram isso em física, vocês devem reconhecer essa fórmula, que é 1 sobre 2 vezes a aceleração vezes o tempo ao quadrado. E a forma de chegar nessa fórmula é integrando. Lembra no começo do curso que eu falei para vocês que algumas vezes os professores de vocês podiam dizer que vocês não tinham as ferramentas matemáticas necessárias para chegar em uma determinada fórmula? Então, finalmente vocês têm as ferramentas matemáticas necessárias. E vocês acabaram de chegar lá, numa fórmula que antes era mais mágica, surgia do nada. Mas ainda tem um probleminha. Vocês, se conhecem essa fórmula da posição, devem saber que tem um mais S0 aqui, certo? E às vezes também tem um mais V0T. E nessa fórmula aqui tem um mais V0. Bom, vocês sabem que a derivada de uma constante é zero. Então, se a gente tem uma constante aqui, a derivada não vai ter nada relacionado a essa constante. Então, toda vez que a gente integra, a gente tem que adicionar uma constante. Uma constante que nem sempre vai ser definida matematicamente, mas que tem que estar lá, para o caso de ter uma constante na função que você estava derivando. Nesses casos aqui, é por causa da física do negócio que você chega à conclusão de que é a velocidade inicial. Você entende isso fisicamente. E passando daqui para cá, surgiu a constante e esse V0T. Esse V0T vem desse V0 aqui, que é a mesma coisa. Do G, a gente vem para o G vezes T, do V0 vem para o V0 vezes T. E é isso aí. Vamos tentar fazer definir a forma geral de integrar polinômios. Se você tem uma função f de x é igual a a vezes x elevado a n, como você vai fazer para achar a integral dessa função? A integral dessa função vai ser... a gente vai ter que somar um aqui, certo? Vai ser a vezes x elevado a n mais 1 e dividir por esse n mais 1. Então, essa aqui é a integral. E como que a gente escreve que isso é integral? Vocês já devem ter visto por aí uma cobrinha, a tal da cobrinha, bonitinha, em alguns livros de coisas que pareciam bizarras, assustadoras, que agora não são. E essa cobrinha significa integral. Você coloca integral da função f de x vezes dx. Isso aqui significa que você está integrando em função de x. A gente vai entender melhor daqui a pouco por que é esse vezes aqui e tudo isso. Bom, para entender aquele vezes ali, a gente tem que fazer uma análise da integral no gráfico. Você tem o gráfico de uma função, como eu coloquei aí, e você quer achar a integral dessa função. O que a integral significa nesse gráfico? Se você pegar e cortar a função em vários pedacinhos e somar todos esses pedacinhos, você vai ter mais ou menos a área desse gráfico. A área entre essa linha aqui e a linha da função, certo? Mas tem um probleminha. Tem esses espacinhos aqui
entre a linha da função e esses retângulos que eu fiz. Vocês concordam que... Vamos lá. A gente tem aqui a função. Eu faço um retângulo muito grande. Vários retângulos com base aqui, ΔX, muito grandes. Esse espaço de erro aqui vai ser muito grande, meu cálculo da área vai ser ruim. E o que acontece se eu diminuir esses espaços, deixar bem pequenininhos? Esse erro vai diminuindo, né? E assim vai. Então, se eu fizer esses retângulos com base cada vez menor, eu vou chegando cada vez mais perto da área correta. Eu vou chegar a um ponto que essa base tende a zero. Quando você tem um ΔX que tende a zero, a gente chama ele de dx, que é o nosso ΔX muito pequenininho. E aí, vamos lá, como que você acha a área de alguma coisa? Você tem que multiplicar a base aqui pela altura, que é isso aqui, certo? Aqui a base, que vai ser, eu determinei que a base vai ser sempre igual, vezes a altura. E aí eu vou somando as áreas de todos esses retângulos, eu vou chegar na área total do gráfico. Aqui não vai ser muito bom, mas aqui já vai ser melhor. E essa altura aqui, vamos ver nesses menores aqui. Essa altura é igual ao valor da função nesse ponto. Você faz uma linha aqui, vai chegar no eixo y. E o eixo y é o valor da função. Você tem nesse ponto x essa altura y. Então, essa areazinha de um retângulo vai ser esse dx vezes o valor da função, f de x. E a integral, a cobrinha, nada mais é do que a soma de todos esses retângulozinhos pequenos. E aí está explicado o porquê desse f de x vezes dx. Bom, e agora eu mostrei um gráfico para vocês que era da função x ao quadrado. Vamos achar a integral desse gráfico? Vamos lá. Você tem f de x é igual a x ao quadrado. A integral de f de x vezes dx é igual a integral de x ao quadrado dx. Vamos lá. Soma 1 aqui. X elevado a 2 mais 1, 3. E divide por isso aqui. Dividido por 3. Pronto. Essa é a integral. E ainda falta a constante. Mais c. Bom, se a integral é uma área, a gente pode determinar qual pedaço da área a gente quer. Você tem lá um gráfico. Você pode dizer, eu quero a área só desse pedaço aqui. Do 0 até o 5. Escolhi o 5. Como que você vai escrever isso aqui na integral? Você vai dizer que você quer a integral de 0 até 5, que é o que está escrito ali, certo? E como você vai calcular isso? Bom, você integra normalmente, do mesmo jeito que você estava fazendo antes, e aí você vai pegar o valor do resultado quando x é igual a 5, que vai ser 5
ao cubo sobre 3 mais constante. E depois, você subtrai o valor quando o x é igual a 0, que é o valor que está aqui. Menos 0 ao cubo sobre 3 mais constante. Bom, 0 ao cubo, a gente sabe que é 0. O valor da constante, a gente não sabe quanto é. Mas tem uma coisa muito legal. A gente tem mais constante aqui e menos constante aqui. Então, elas vão se anular. E o valor vai ser simplesmente o resultado final da integral de 0 até 5, 5 ao cubo sobre 3. Pronto, muito simples. Se fosse um valor diferente de 0 aqui, o valor aqui não daria 0. Você não poderia desconsiderar ele. Você teria um menos alguma coisa, sei lá, 2 ao cubo sobre 3. Se aqui fosse um 2 e não um 0. Mas as constantes se cancelariam do mesmo jeito, o que é muito bom. Existe um problema aparente nessa coisa de área do gráfico. É uma coisa que parece um pouco esquisita, que é o conceito de área negativa. Uma área negativa, na verdade, não existe. Mas, se você tem o gráfico e tem alguma coisa para baixo aqui, o valor da função vai ser negativo nesses pontos, certo? E o valor de dx vai continuar sendo positivo. Então, essa multiplicação, a área do retângulo pequenininho, vai dar um valor negativo. E você vai aceitar isso. Mesmo que na vida real você não possa ter uma área negativa, no gráfico você diz que aquela área é negativa, mesmo assim. Você vai pegar, então, a área de cima, que vai ser a área positiva, menos a área negativa. Vocês não têm que pensar nisso. Vocês vão fazer a integral do jeito que eu expliquei e vai dar certo. Já vai subtrair essa área negativa. Mas é importante que vocês entendam que existe uma área negativa. Bom, e para a infelicidade do coiote, isso não é tudo.